Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje, a pedido de vocês, vamos fazer essa belíssima bolsa em fio de malha com ponto divino. Além de muito lindo, o ponto divino traz bastante estrutura para a bolsa. No passo a passo eu vou ensinar também para vocês como fazer essa belíssima alça de mão, como fazer essa bolsa em outros tamanhos, tá? Para você que quer fazer essa bolsa aqui em tamanho maior ou menor. E também vou mostrar para vocês como faço a emenda do fio, pessoal. Quando acaba o fio, vamos também costurar aqui a tampa, prender também aqui o botão. Gostou do nosso modelo de hoje? Deixa eu saber através do seu like, clicando aqui logo abaixo no botão gostei. Lembrando que aqui no meu canal eu trago passo a passo todas as semanas para vocês, de bolsas lindas como essa, de maneira totalmente gratuita. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Ah, e compartilhe esse vídeo também para ajudar o canal, tá bom? Muito obrigada! E agora vamos aos detalhes da nossa bela bolsa. De largura, pessoal, que nessa parte mais larga ficou medindo em torno de 34 centímetros. De altura ficou medindo em torno de 20 centímetros. A tampa que usei mede de largura 18 centímetros. E de comprimento 17 centímetros. Usei aqui essa base sintética para a bolsa. Essa base mede 22 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura, tá? Pessoal, a base da bolsa e a tampa são opcionais. Você pode fazer com a própria malha, tá? Usei aqui também um par de argola articulada para prender a alça, tá? Essas argolinhas que usei medem 2,5 centímetros. Usei uma alça em corrente que mede 1 metro. Trabalhei aqui com fio de malha prêmio da Círculo. É esse fio aqui, tá, pessoal? Ó, cada novelo vem com 140 metros. Para fazer essa bolsa eu usei 1,5 novelo e sobrou esse tanto aqui. Lembrando que eu não tenho parceria com a Círculo, adoraria ter, mas mostro aqui a marca somente para ajudar vocês, tá? E essa é a cor Ninho. Trabalhei com 2 numerações de agulha. Usei a agulha de 3,5 milímetros para fazer o início aqui da bolsa, tá? O restante da bolsa eu trabalhei com agulha de 5,5 milímetros. Para fazer a bolsa também usei agulha de costura comum e linha de nylon para costurar essa parte do fecho. Mas se você não tiver a linha de nylon, pode usar uma linha comum. Usei também tesoura, agulha de tapeceiro para arremates e acabamentos. E se você tem dificuldade para comprar acessórios para bolsa de crochê aí na sua cidade, lá na minha página do Facebook, eu vou deixar o link da minha página do Facebook logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Lá vocês vão encontrar um link fixado de onde eu compro todos os meus acessórios para a bolsa de crochê, tá bom? Inclusive fio de malha, alça, argolas, fecho, tá? Então basta acessar a minha página do Facebook que lá disponibilizo esse link para ajudar vocês, tá? Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para iniciar, a gente vai precisar de uma base como essa, mas não necessariamente desse tamanho, tá? Ela pode ser menor ou maior. Ou então, você pode fazer a sua base com o próprio fio de malha, porque essa bolsa não tem uma quantidade certa de pontos, tá, pessoal? Não precisa ser múltiplo nem de 2, nem de 3, não precisa, porque é ponto sobre ponto. Então, você pode ter a quantidade de pontos que quiser, que não vai dar errado. Então, esse trabalho não tem múltiplo, é livre, tá? Essa base mede 22 centímetros por 10. Agora, eu vou marcar 3 pontos de cada lado, tá? Esses pontos que eu vou marcar é onde a gente vai fazer aumentos, tá? Olha, então, marquei aqui, tenho 4 pontos de intervalo, marquei aqui o centro, 4 pontos aqui desse lado também, tá? Do outro lado, fiz do mesmo jeito. Eu vou iniciar o trabalho usando essa agulha aqui de 3,5 milímetros, só para passar aqui dentro dos furinhos, tá, pessoal? Mas toda a bolsa eu vou fazer com a agulha de 5,5 milímetros, tá? Então, vou introduzir a agulha aqui do lado desse ponto marcado, ó. E vou trazer aqui a malha para frente, olha, não fiz nó, tá? E já vou iniciar fazendo um ponto baixo. Ó, vou escondendo essa pontinha aqui atrás. E vou fazendo meus pontos baixos, tá? Não precisa apertar, porque a gente já tá trabalhando com uma agulha pequena. Só vou puxar, ó, e
fazer os pontos baixos. Ó, desse jeito eu vou fazer até aqui. Olha, fiz pontos baixos até aqui. Agora eu vou tirar o marcador e vou fazer um aumento aqui, onde estava marcado, ó. Vou fazer 2 pontos, ó. Fiz um aumento aqui. Agora eu vou fazer 4 pontos até o marcador. Faço um aumento aqui onde tá marcado. E faço 4 pontos aqui até o próximo marcador. Então, pessoal, assim eu vou trabalhar por toda a minha base, tá? Onde eu marquei, eu vou fazer aumentos, tá? Onde não tá marcado, faço apenas um ponto. Olha, pessoal, trabalhei todos os furinhos aqui da minha base e fiz um total de 6 aumentos, tá? Lembrando que esse trabalho não tem múltiplo, você pode usar uma base aqui do tamanho que você preferir, ou também pode fazer a sua base com a própria malha no tamanho desejado, tá? Então, fiz aqui o último ponto, pulo aqui aquela correntinha do início, introduzo a agulha aqui em cima do primeiro ponto, pegando nas 2 alças dele, levo essa laçada para trás, levei para trás, agora eu vou abrir aqui as perninhas aqui da laçada que levei para trás e já vou pegar a minha agulha de tamanho maior, que é de 5,5 milímetros, tá? Então, eu vou abrir aqui, vou introduzir aqui no meio, porque a gente já vai trabalhar pegando aqui na alcinha de trás do ponto, para ir formando a virada da subida aqui da lateral da nossa bolsa, tá? Então, vou introduzir aqui dentro dessa alça e vou ajustar o ponto, ó, pra ficar bem certinho, tá? Feito isso, eu vou trazer aqui o fio que vem do novelo aqui por dentro dessas alças, ó. Passei por dentro das duas, dou altura e faço uma correntinha. Essa correntinha equivale ao meu primeiro ponto baixo aqui da subida da lateral. E agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alcinha de trás. Não vou mais fazer aumento, tá? É ponto sobre ponto. Desse jeito, eu vou dar a volta até aqui, tá? Fiz a volta aqui com pontos baixos. E já tá formando aqui a virada, estão vendo? Trabalhei aqui o último ponto. E a partir aqui da segunda carreira, nós vamos iniciar o ponto divino. Então, não vou encerrar, vou deixar desse jeito e venho direto aqui para o centro da correntinha, introduzo a agulha no centro da correntinha, como se fosse fazer um ponto centrado, tá? Saio aqui atrás entre as perninhas do ponto e puxo a laçada, ó. Vou puxar um pouco, tá, pessoal? Não puxa muito aqui nessa primeira puxada. Agora, vou introduzir a agulha na base do ponto. Aqui nessa primeira carreira, eu vou pegar aqui embaixo dessas alcinhas que a gente fez, ó. Estão vendo? Bem aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui, embaixo da alcinha, na base do ponto, ó. E vou puxar o fio que vem do novelo. Puxei, ó. Já vou fazer uma viradinha e vou passar ele por dentro aqui da alcinha. Ó, e vou dar altura. Aqui eu vou puxar mais, tá? Laço o fio e finalizo. Então, fizemos aqui o nosso primeiro ponto divino, tá? Agora, venho aqui para o próximo ponto, introduzo a agulha no centro dele, tá? Como se fosse fazer um ponto centrado, sai aqui, ó, no centro, puxo a laçada. Essa primeira puxada eu não puxo muito para essa alça não ficar muito grande, tá? Ó, puxei um pouquinho. Venho na base do ponto, introduzo a agulha, puxo o fio que vem do novelo e passo ele aqui por dentro. Dou uma viradinha na agulha, ó. Agora, sim, eu puxo mais para dar altura, tá? E finalizo o ponto. Venho aqui para o próximo ponto, introduzo a agulha no centro dele, puxo a laçada, dou uma leve altura. Agora, venho na base dele, no pezinho do ponto, puxo o fio. Dou uma viradinha aqui na agulha, ó,
passo ele aqui por dentro. E laço e finalizo. Venho para o próximo, no centro dele, puxo o fio, dou uma alturinha. Agora, na base, laço novamente e dou uma altura maior, ó. E finalizo aqui o ponto. Venho no centro do ponto, puxo um pouco, volto aqui no pé do ponto, puxo a laçada, dou uma viradinha aqui na agulha. E agora sim eu dou altura. E finalizo o ponto. Ó, e assim vão se formando aqui esse belíssimo ponto que é o ponto divino, tá? Então, eu vou fazendo esse ponto por toda a carreira, ó. Desse jeito. Não é difícil, como vocês estão vendo, mas o efeito é maravilhoso. Então, eu vou trabalhar desse jeito, ponto sobre ponto, pessoal, até aqui o último ponto. Quando eu chegar aqui no último ponto, eu volto com vocês, tá? Olha, pessoal, estou chegando ao final, trabalhei ponto sobre ponto. Agora, eu vou trabalhar aqui em cima do último ponto, tá? Então, eu vou introduzir a agulha, vou puxar um pouco, volto na base dele, passo aqui a alça por dentro, dou altura e finalizo o ponto. Ó. Então, trabalhei o último ponto, tiro a agulha, pulo aqui o primeiro. Para encerrar a carreira de ponto divino, a gente vai fazer aquele arremate invisível, tá? Pulo aqui o primeiro ponto, venho aqui no segundo, levo a laçadinha para trás. Então, levei aqui a laçada para trás. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos centrados, tá? Então, a gente vai intercalar uma carreira de ponto divino e uma carreira de pontos baixos centrados. Então, vou fazer pontos baixos centrados, vou encerrar, então, no centro do ponto, ó. Vou introduzir a agulha no centro desse primeiro ponto aqui da carreira, sair aqui no meio dele e passar aqui a alça na ponta da agulha, ó. Feito isso, eu vou puxar o fio para ajustar o meu ponto, ó, para não ficar muito grande. Vou puxar. Ó, ajustei, agora eu vou puxar o fio que vem do novelo e vou passar aqui por dentro dessa alça. Se eu tiver muito apertado, eu puxo um pouquinho aqui com o dedo, ó, e passo. Trouxe aqui pra frente, faço uma correntinha para dar início aqui à minha carreira de pontos baixos centrados, ó. Vou fazer também ponto sobre ponto até o final. Desse jeito aqui, tá? Pontos baixos centrados. Agora, uma dica, pessoal. Para fazer esse ponto, eu aconselho um fio que seja mais macio, tipo esse aqui, tá? Que tenha mais elastano. Se for um fio muito grosso, pesado, com muita composição de algodão, o seu trabalho com essa base pode ficar assim, tá? Repuxado. Então, o fio de algodão grosso, pesado, ele pode entortar aqui a sua base, tá? Não ficar legal. Então, voltando aqui, eu vou dar a volta, fazer pontos baixos centrados até aqui o final. Estou chegando ao final, vou trabalhar aqui em cima do último ponto, ó. Fazendo um ponto baixo centrado. E agora, a gente vai dar início à nossa segunda carreira de pontos divino. Então, eu venho direto aqui para o centro da correntinha. Toda vez que a gente for encerrar a carreira de pontos baixos e dar início à carreira de ponto divino, nós vamos vir direto aqui dentro da correntinha, ó. Introduzir a agulha no centro dela e puxar a laçada. Puxei um pouco, agora venho na base aqui do ponto, ó, desses pontos baixos centrados, estão vendo? Na base dele, puxo a laçada, viro um pouquinho aqui a agulha, ó, e passo aqui por dentro. Dou altura e finalizo o ponto.
Então, eu encerrei a carreira de pontos baixos centrados, já dando início direto aqui ao ponto divino, tá? E assim, eu vou seguir fazendo, ó. Introduzo a agulha aqui no centro do ponto, puxo um pouco, venho na base dele, puxo a laçada, viro e agora dou altura. Ó, trago cá em cima, tá? E finalizo o ponto. Ó, vou trabalhar desse jeito por toda a carreira, tá? Quando chegar aqui ao final, eu vou voltar mais uma vez com vocês. Estou chegando aqui ao final da carreira de ponto divino. Vou trabalhar o último ponto, ó, aqui está. Introduzo a agulha no centro dele, né? Ó, e faço o ponto. Finalizo o ponto. E agora, toda vez que eu finalizar a carreira de ponto divino, eu vou dar um espaço no fio. Vou pular aqui o primeiro ponto, venho no segundo, levo a laçada para trás. Passo a agulha aqui na alça, ajusto o ponto para fazer o arremate invisível, tá? Laço o fio que vem do novelo e passo aqui por dentro, ó. Trago aqui para frente e faço uma corrente. Essa corrente equivale ao meu primeiro ponto baixo centrado. E agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos centrados, ponto sobre ponto. Pessoal, vou fazer mais essa carreira e vou voltar aqui no final para mostrar para vocês mais uma vez, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Então, vou dar a volta aqui fazendo pontos baixos centrados. Quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Fiz aqui o último ponto baixo centrado da carreira. Agora, a gente vai fazer o início aqui da carreira de ponto divino. Então, toda vez que eu finalizar aqui a carreira de pontos baixos centrados, eu venho direto aqui para a correntinha, no meio dela, para iniciar a minha carreira de ponto divino, tá? Ó, faço o primeiro ponto, finalizo e sigo fazendo meus pontos divinos, tá, pessoal? Mostrei aqui mais uma vez para vocês para não ficar nenhuma dúvida. Ó, agora eu vou seguir trabalhando os meus belos pontos, ó, desse jeito, tá? Então, vamos contar aqui pela carreira de pontos divino, porque a carreira de pontos baixos centrado não aparece, né? Então, fizemos uma, duas, estamos iniciando aqui a terceira carreira de pontos divino, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui algumas carreiras para adiantar o trabalho e depois eu volto para mostrar para vocês a quantidade de carreira e também a medida, tá? Olha como tá ficando. O encerramento aqui fica muito discreto, olha aqui por dentro. Quase não aparece, né, as emendas. Fica um trabalho muito bonito. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então, voltei aqui rapidinho para mostrar para vocês que meu fio acabou. Ó, um novelo deu para trabalhar até aqui, tá? Então, eu vou fazer a emenda desse jeito. O fio acabou aqui na carreira do ponto divino, né? Então, eu vou introduzir a agulha aqui no próximo ponto, aqui no meinho dele, né? Vou fazer a primeira puxada, pessoal, com o fio que acabou, ó. Agora, eu vou pegar o fio que vem do novelo, um fio novo, vou posicionar ele aqui, ó, aqui atrás, vou firmar com o meu dedo, estão vendo, ó? Só apoiar, não fiz nó, tá? Agora, venho aqui na base do ponto, ó, normal, introduzo a agulha. E aqui, ó, agora, na segunda laçada, é que eu vou trazer o fio novo, ó. Estão vendo? Vou dar altura e vou finalizar o ponto, ó. Desse jeito aqui, ficou atrás, estão vendo? Agora, eu sigo fazendo os pontos com o meu fio novo, ó. Venho aqui para o próximo ponto, introduzo a agulha e vou escondendo essas pontas aqui atrás, tá? Ó, puxo, dou altura, venho na base dele, puxo e levo lá em cima e finalizo, ó. Eu vou fazer alguns pontos e vou mostrar para vocês como ficou ali atrás, tá? Ó. Tô escondendo aqui atrás, tá? No ponto baixo é a mesma coisa. A primeira puxada de fio, a gente vai puxar com o fio velho. Na segunda puxada, é que a gente vai puxar o fio novo. Com ponto alto, ponto baixo. Eu sempre faço assim, tá? Ó como ficou, imperceptível.
E aqui atrás a gente vai escondendo o fiozinho, depois é só cortar o excesso, tá bom? Então, eu voltei aqui rapidinho só para mostrar para vocês como eu faço a emenda do fio quando acaba, tá? Já adiantei aqui as minhas carreiras, tá? Fiz um total aqui de 8 carreiras de pontos divino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz também as carreiras de pontos baixos entre as carreiras de ponto divino. Só que como elas não aparecem, eu tô contando apenas essas daqui, tá, pessoal? Então, eu fiz 8 carreiras aqui de pontos divino, tá? E de altura ficou medindo 16 centímetros. Se você quiser fazer mais alta, é só continuar fazendo as carreiras. Então, fiz aqui o último ponto da carreira. Agora, eu venho direto aqui em cima desse primeiro ponto, pegando apenas na alcinha de cima dele, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou marcar esse ponto e vou continuar fazendo pontos baixíssimos, ó, pegando apenas na alcinha de trás, por toda a volta, tá? Olha, estou chegando aqui ao final, não trabalhei esse último ponto, porque vamos fazer o arremate em cima dele, tá? Agora, eu vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Agora, com a agulha de tapeceiro, vou tirar aqui o marcador desse último ponto, vou levar esse fiozinho aqui para trás, embaixo desse ponto que estava marcado, e vou voltar aqui nesse último ponto que eu fiz, vou introduzir a agulha dentro dele, pegando aqui essa alça de trás, e levo esse fiozinho lá para baixo, ó. Vou arrumar. Dessa maneira, eu simulo aqui o acabamento desse último ponto e o nosso arremate fica mais discreto. Agora, eu vou esconder esse fio aqui por baixo. Vou caminhar com ele aqui por baixo dos pontos. Vai sobrar uma pontinha e eu vou cortar com a tesoura, tá, pessoal? Prontinho, já arrematei. Essa última carreira aqui que a gente fez de pontos baixíssimos, ela deu uma leve fechada aqui na abertura da bolsa e essa era a intenção, tá? Agora, nós vamos costurar aqui a tampa da bolsa. Então, para encontrar aqui o local certo, eu vou amassar a minha bolsa desse jeito, ó. Tá vendo? Assim. Se você quiser, pode usar uma régua, tá? E vou centralizar aqui a tampa, ó, de modo que os cantos fiquem com a mesma medida, tá? Ó, pessoal, já medi aqui, separei, tá? A quantidade de pontos que vocês vão centralizar aqui para separar tem que ser a mesma quantidade de furos que vocês têm aqui na tampa, tá? Então, aqui eu tenho 18 furos e separados aqui, pessoal, tem 18 pontos. Para quem fez a tampa, no caso de crochê, a mesma quantidade de pontos aqui do crochê tem que ser a mesma quantidade aqui, tá? Que você vai separar, tá bom? Então, separei aqui, ó, 18 pontos. A gente vai fazer essa costura da tampa aqui no pé dessa última carreira de ponto divino, tá bom? Então, aqui tá marcada, vou introduzir a agulha aqui, tá? E depois aqui, ó, e aqui. E meu último ponto a ser costurado vai ser aqui, tá, ó? Então, vou posicionar a tampa da minha bolsa aqui, vou introduzir a agulha nesse primeiro ponto, ó. Tô usando aqui a agulha menor, aquela de 3,5 milímetros, que eu iniciei aqui o fundo. Vou localizar aqui meu primeiro ponto marcado, é esse aqui, venho na base dele. Introduzo. Não fiz nó no fio que vem do novelo, apenas vou segurar ele aqui embaixo para pescar, ó. Aqui tá a agulha, tá vendo? Vou puxar ele aqui por baixo, ó. Vou pescar o fio e vou trazer ele aqui para cima. Vou passar aqui, ó, por dentro do primeiro furo. Agora, dou uma certa altura aqui, né, para ajustar o ponto. Introduzo a agulha aqui no próximo furo. E encontro aqui o meu próximo ponto, que é esse aqui, na base dele. E pesco o fio que vem do novelo aqui embaixo, ó. Trago para cima e passo aqui por dentro do ponto, ó. Estamos fazendo aqui pontos baixíssimos, tá? Venho para o próximo furo, encontro aqui o meu próximo ponto, introduzo a agulha, pego o fio que vem do novelo que está aqui embaixo, trago para cima, ó. Passo aqui por dentro do furo e por dentro aqui da laçada. Estão vendo? Ó, como tá ficando. E assim eu vou costurando. Desse jeito, eu vou costurar até aqui. Ó, pessoal, já costurei aqui o último ponto, ó. Agora, eu vou dar um espaço aqui no fio e vou cortar. Cortei o fio.
Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou passar pelo mesmo furo e pelo mesmo ponto, ó, e vou sair lá atrás. Saí aqui atrás. Agora, aqui atrás, eu vou fazer um nó para ficar mais firme. Fiz o nó, agora eu vou esconder essa pontinha aqui por baixo e cortar o excesso. Aqui do outro lado também, eu vou fazer um nó e vou esconder o excesso aqui por baixo, tá? Ó, já arrematei. Olha a costura como fica bem firme, bem presa a tampa. E o acabamento fica perfeito. Agora, a gente vai encaixar aqui essa outra parte do fecho que a gente vai costurar aqui, tá? Eu vou simular que estou fechando a bolsa, ó, prendi aqui e vou medir aqui, ó. Essa parte é mais fácil, tá? Aqui tá bom, ó. Vou medir certinho. Vou ver aqui, ó, onde é, e vou costurar. Para costurar, eu vou usar agulha comum de costura e linha de nylon, tá? Se você não tiver linha de nylon, pode usar uma linha da mesma cor da bolsa, que vai ficar muito bonito também. Então, fecho posicionado no lugar certo, eu vou iniciar a costura. Já fiz um nó aqui na minha linha, vou prender aqui a linha, só para iniciar, aqui por baixo, para ficar camuflado. Vou fazer aqui um arremate, para não soltar o fio. Costura simples, pessoal, de ida e vinda, tá? Passando por cada furo, ó. Introduzo aqui e saio aqui atrás, tá? Ó, já costurei aqui todos os furinhos. Agora, eu vou arrematar aqui por dentro, tá? Agora, vamos fazer a alça da bolsa. Eu vou deixar um espaço aqui no fio, pessoal, para costurar na argola depois, tá bom? Ó, aproximadamente uns 30, 40 centímetros, tá? Vou fazer aqui um nó. E vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Ó, fiz 4 correntinhas, viro, venho aqui na parte de trás das correntinhas, iniciando aqui na segunda, e vou fazer 1, 2 e 3 pontos baixos. Ó, fiz 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, faço uma corrente e viro. Aqui na parte de trás, eu vou introduzir a agulha aqui, na direção do primeiro ponto, só que aqui na base, tá? Aqui embaixo, ó. Puxo a laçada, dou altura e finalizo aqui o ponto baixo. Venho aqui para o próximo ponto, introduzo também na base dele, puxo aqui, dou altura e finalizo. Agora, venho aqui em cima desse último ponto e fecho com ponto baixo, ó. Ficou desse jeito, 2 pontos alongados, pegando na base do ponto, tá? E um ponto baixo normal. Faço uma corrente e viro. Nessa carreira, eu vou trabalhar pontos baixos normais. 1, 2 e 3. Agora, faço uma corrente e viro. Nessa carreira, eu vou trabalhar novamente os pontos alongados. Eles ficam sempre do mesmo lado, tá? Então, venho aqui na base do ponto, ó, do primeiro ponto, puxo e dou altura. Venho aqui na base do segundo ponto, puxo e dou altura. Em cima desse último ponto, eu faço um ponto baixo normal, ó. Agora, faço uma corrente, viro e vou trabalhar os 3 pontos normais. 1, 2 e 3. Faço uma corrente, viro meu trabalho e aqui desse lado eu trabalho meus pontos alongados, ó. 1, 2 e aqui em cima do último, ponto baixo normal. Ó, eu vou trabalhar desse jeito, pessoal, seguindo essa sequência até o comprimento desejado, tá? Olha, pessoal, fiz aqui algumas carreiras, tá? Contando essas carreiras aqui de pontos alongados, eu fiz 12, tá? Mas entre elas tem uma carreira de pontos baixos, tá bom? Ó, a minha alça ficou medindo 24 centímetros de comprimento. Agora, eu vou dar um espaço no fio aqui de aproximadamente também uns 30, 40 centímetros. E vou deixar essa ponta, tá? Essas pontas para prender na argola. Agora, a gente vai fechar aqui a alça, tá, pessoal? Esse lado aqui dos pontos alongados a gente deixa para cima e esse é o lado avesso, a gente deixa para dentro, tá? Então, aqui está onde eu cortei. Eu venho aqui nesse próximo ponto, ó, introduzo a agulha. Venho aqui, pego na perninha do ponto aqui do outro lado, ó. Aqui a gente vai prender a argola, tá? Puxo o fio que vem do novelo, sem fazer nó, trago ele aqui para frente. Faço uma correntinha para iniciar, ó, e agora eu vou pegar uma perna de cada, um ponto de uma carreira, né? E uma perninha do outro lado, ó. E vou fazendo pontos baixíssimos, tá?
Ó, pego de um lado, pego do outro e vou fechando com pontos baixíssimos. Ó, de um lado, do outro. Ó. E já vai escondendo aqui. Eu vou fechar desse jeito até aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei aqui o último ponto e ficou assim a nossa alça. Agora, eu vou dar um espacinho aqui no fio para cortar e arrematar. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou esconder essa pontinha aqui por baixo. Esse lado aqui eu vou deixar para frente, mas é opcional, você pode usar esse ladinho aqui também. Olha como fica bonito aqui esses gominhos, ó, fica muito bonita essa alça. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu prendi aqui a argola articulada, tá? Então, eu vou posicionar a minha argola assim, e vou passando aqui por dentro, pessoal, até eu sentir que tá bem presinha. Pode passar quantas vezes você achar necessário, tá? Ó, volto, encontro aqui um outro ponto. Passo novamente pelo mesmo ponto. E novamente aqui pelo primeiro ponto. Vou dar mais uma passada em cada ponto, ó. Aqui nesse último ponto. E mais uma vez aqui no primeiro ponto. Ó, já tá bem presinha, tá? Agora, eu vou fazer um nó aqui na parte de trás. E está pronta aqui a nossa bela alça. Agora aqui, pessoal, vou mostrar para vocês como eu amassei aqui o cantinho e fiz um ponto aqui com fio de malha, tá? Porque eu acho melhor dessa maneira, fica mais fácil para prender a argola depois e não fica escapando, tá? Então, eu vou medir aqui bem certinho, olha, a mesma medida que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado, ó, assim, tá? Dobrei, bem aqui na direção do canto, ó. Bem retinho, tá? Faça com calma para não ficar torto aqui. Eu venho com um pedacinho de fio aqui, olha, um pedacinho pequeno de fio de malha. Vou pegar 2 pontos aqui de um lado e 2 pontos aqui do outro lado, ó. E vou simplesmente fazer um nó. Vou fazer assim um nó, ó. Vou fazer uns 2, 3 nozinhos e depois eu vou esconder aqui o fiozinho por baixo dos pontos, tá? Ó, pessoal, e fica assim, ó. Dessa maneira, fica mais fácil pra gente prender aqui as argolas e a alça, tá? Ó, já prendi aqui uma argola, tá? De um lado. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui como eu prendi desse lado, tá? Fiz do mesmo jeito, ó. Com o cantinho amarrado, você pode pegar uma parte maior aqui da bolsa na argola e posicionar melhor aqui a sua alça. Olha como ficou a alça, que linda! Já prendi aqui a alça em corrente. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho também para receber as notificações do YouTube. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.